galerinha, eu tô passando por aqui para pedir uma coisa muito especial, para vocês deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Então, vamos pro vídeo. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos instrui na Tua palavra, o Senhor dá todo o conhecimento, ó Deus, sobre a Sua pessoa, sobre o Deus que o Senhor é. Abençoe-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, vamos lembrar da nossa segunda unidade? O tema da nossa segunda unidade é: quem é Deus? E a pergunta da segunda unidade é: existe mais do que um Deus verdadeiro? A pergunta anterior é: existe mais do que um Deus verdadeiro? A resposta é: há apenas um Deus, vivo e verdadeiro. Ele é único, vivo e verdadeiro. Vamos ler então os textos da lição de hoje? Vamos abrir a Bíblia em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Vou ler. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O outro texto está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Como eu venho falando, crianças, Deus é um Deus único. Ele é o único, vivo e verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro e está acima das criaturas. Ele foi quem criou todas as coisas. Então este Deus, ele é vivo e verdadeiro. Ele criou todas as coisas. Ele é verdadeiro porque ele está acima de todas as coisas, acima da sua criação. Não tem outro Deus que criou, somente o nosso Deus único, verdadeiro e vivo. E a pergunta de hoje é: em quantas pessoas este único Deus existe? Em quantas pessoas este único Deus existe? A resposta é: em 3 pessoas. Então, este único Deus, crianças, que existe, este único Deus vivo e verdadeiro, ele existe em 3 pessoas. Ele existe na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, crianças, na Bíblia não tem a palavra Trindade, mas é estes ensinamentos que vamos falar. É um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa palavra não tem na Bíblia. Ela vem do latim e significa Trinitas. Mas, se formos estudar na Bíblia, nós vamos ver esse ensinamento, que é algo que mostra que existe um Deus em 3 pessoas. O que significa essa palavra latina, Trindade? Significa isso, 1 em 3. Essas 3 pessoas da Trindade, crianças, elas se distinguem. Elas são distintas, mas elas são unidas na natureza divina. Na natureza de Deus, elas são distintas. Elas têm a mesma essência e elas se comunicam entre si. Então, a pessoa do Pai se comunica com a pessoa do Filho, que se comunica com a pessoa do Espírito. Elas são distintas, então Deus é único, mas Ele é único em 3 pessoas. Com este simples brinquedo, nós podemos ter uma ideia deste ensinamento da Trindade. Olha aqui, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Na natureza divina, eles têm o mesmo poder e a mesma importância. Eles estão unidos
e interligados um com o outro. Este ensinamento, crianças, vai muito mais além do que a nossa compreensão. E precisamos ter fé para compreender esses mistérios de um Deus em 3 pessoas. E este ensinamento, crianças, não dá para ser negado sobre a Trindade, sobre um Deus em 3 pessoas. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina isso. Nós lemos dos textos lidos e muitos outros exemplos de que Deus ele se apresenta ou que sempre é sugerido um Deus na Bíblia em 3 pessoas que têm as funções diferentes, têm as tarefas diferentes. E esse ensino, crianças, é muito importante para o cristianismo. Como eu falei, o cristianismo acredita em um Deus em 3 pessoas diferentes, distintas, mas que têm o mesmo poder e que têm a mesma glória, que precisa ter toda a glória. Então eles estão interligados. São 3 pessoas com a mesma essência divina. Um Deus em 3 pessoas com a mesma essência divina. E as 3 pessoas vivem em igualdade e união, interligadas uma à outra. É isso que nos ensina a palavra. Como lemos o texto na Bíblia, nesse texto que foi um exemplo entre tantos que existem, aqui nós vemos em Mateus 28:19. Ide, portanto, a missão da igreja, dos discípulos, Fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma referência da Trindade, deste ensinamento bíblico, no qual nossa mente não compreende, mas pela fé nós podemos crer, porque é uma verdade bíblica que está registrada nas Escrituras. Então aqui fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em alguns textos da Bíblia está escrito e está mostrando a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, crianças, Deus não é 3 deuses diferentes ou um Deus que veste 3 máscaras diferentes e se revela de 3 formas diferentes. Não, eles estão interligados em uma única missão. Então as Escrituras vão nos apresentar um Deus em 3 pessoas. As pessoas distintas, mas com unidade e com comunicação entre elas. Este é o ensinamento da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoas diferentes em um único Deus. E o que precisamos lembrar é que nem o Pai é maior do que o Filho e maior do que o Espírito. Nem Jesus, o Filho, é menor ou maior do que o Espírito. Eles são iguais em seu poder e glória. Pois é, crianças, as 3 pessoas da Trindade, elas são diferentes, não em poder, mas são diferentes nas suas funções, nas funções que executam e que são mostradas na palavra de Deus. Nenhum homem viu a Deus. O Filho se fez carne e habitou entre nós. O Espírito habita em cada cristão. O Pai é o Deus invisível que nenhum homem viu. O Pai, o Deus Criador. O Filho é o Deus encarnado e a perfeita revelação do Pai. O Espírito Santo é Deus vivendo em nós, em cada cristão. O mistério da Trindade, crianças, não pode ser algo para nossa negação. Nós não podemos negar a Trindade, o ensino da Trindade, a doutrina da Trindade. Nós não acreditamos porque compreendemos. Nós acreditamos, nós cremos, porque esta é uma verdade bíblica. É uma verdade que está nas Escrituras. E este ensino, crianças, é fundamental para as nossas vidas. É fundamental para a vida de cada cristão.
porque neste ensino nós conhecemos o amor do Pai, nós reconhecemos o mérito do Filho, de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, e também a influência do Espírito, que é aquele que nos convence do pecado e age em nós, em nossos corações, para a redenção. Então, crianças, Deus é diferente de nós. Ele é um Deus em 3 pessoas e nós devemos ser gratos por cada função e tarefa diferente que esse Deus fez através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creiamos nesse ensino da Trindade e sejamos gratos a ela. Então, crianças, que Deus nos ajude a sermos gratos pelo ensino da Trindade. Um Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos orar agora e pedir que Deus nos ajude a compreender a cada ensino que estamos trazendo para vocês, para cada coração. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nos ajude a compreender os seus ensinos, a compreender e crer no ensino da Trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, por hoje é só. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!